A pioneira esquecida do pentecostalismo. Rosina Francescon, a pioneira esquecida do pentecostalismo. Um podcast sobre fé, coragem e legado. Bem-vindos ao episódio de hoje. Vocês sabem, há histórias que atravessam oceanos, que desafiam convenções sociais e que moldam movimentos inteiros, mas que acabam esquecidas nas páginas empoeiradas da história. Hoje, vamos contar uma dessas histórias. Uma história sobre uma mulher que falou em sueco quando ninguém esperava. Uma mulher que viajou sozinha para evangelizar quando isso era quase impensável. Uma mulher cujo nome deveria estar ao lado dos grandes pioneiros do pentecostalismo mundial. Seu nome? Rosina Maria Antonietta Balzano Francescon. Da pobreza italiana ao sonho americano. É 1875. Imagine uma pequena vila no centro-sul da Itália, chamada Castellone al Volturno, na província de Isernia. Montanhas, pedras, pobreza. É ali que nasce Rosina Balzano, em 17 de janeiro. Segunda filha de Alessio Balzano e Teresa Antônia Maria D'Amico. 5 filhos. Uma família lutando para sobreviver. A Itália do final do século XIX era um lugar de desespero para muitos. A unificação recente do país não trouxera prosperidade para todos. Pelo contrário, famílias como a dos Balzano enfrentavam a fome, a falta de oportunidades, o futuro incerto. E então, em 1892, quando Rosina tem apenas 17 anos, a família toma uma decisão que mudaria tudo: atravessar o Atlântico. Destino? Chicago. A terra das oportunidades. A terra onde tudo parecia possível. Mas aqui está o detalhe fascinante. Rosina não perdeu tempo. Em abril de 1892, logo após chegar, seu nome já constava no hall de membros da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Não era apenas uma imigrante tentando sobreviver. Era uma jovem com sede espiritual, buscando algo maior. E ela não ficou nos bancos da igreja como espectadora. Não, Rosina rapidamente se tornou superintendente da escola dominical e da escola musical. Vocês ouviram direito. Uma jovem imigrante italiana, em uma época em que mulheres tinham pouquíssimo espaço de liderança, já estava à frente de ministérios inteiros. O encontro que mudaria tudo. Agora prestem atenção nesta data. 1º de janeiro de 1895. Rosina casa-se com Louis Francescon, naquela mesma igreja presbiteriana, Louis Francescon. Sim, aquele Louis Francescon que viria a fundar a congregação cristã no Brasil. Mas em 1895, ele era apenas um jovem italiano tentando construir uma vida. Juntos, Rosina e Louis teriam 6 filhos: Helena, Daniel Louis, Paul Louis, Stephen, Jane e Mary. Uma família grande, em uma cidade grande, com sonhos ainda maiores. Mas algo estava mudando no coração deles. Rosina frequentava as aulas abertas do Instituto Bíblico Moody, mergulhando nas Escrituras, questionando, crescendo. E surgiu uma convicção: o batismo por imersão. Para os presbiterianos da época, isso era controverso. Mas para Rosina e Luiz, era uma questão de obediência à palavra. E então eles fizeram algo ousado. Deixaram a igreja. Formaram uma congregação livre, adenominacional, sem estruturas tradicionais. Apenas fé,
Bíblia e comunhão. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Julho de 1907. Quando Rosina falou em sueco. Julho de 1907, Chicago. Imaginem a cena. Um grupo de italianos reunidos, buscando uma experiência mais profunda com Deus. Luiz Franciscon, Albert de Chico, Teodora de Chico. Todos ouvindo sobre algo chamado batismo no Espírito Santo. Sobre pessoas falando em línguas desconhecidas como sinal dessa experiência. E então acontece. Rosina Balzano Franciscon é a primeira italiana a experimentar o batismo pentecostal em Chicago. E aqui está o detalhe que me deixa arrepiado toda vez que penso nisso. Ela falou em sueco. Sueco. Uma língua que ela nunca tinha aprendido. Uma língua completamente alheia ao seu universo italiano. Pensem na coragem disso. Pensem no significado disso em uma época dominada por liderança masculina, quando mulheres eram esperadas a ficarem quietas, submissas, invisíveis. Foi Rosina quem inaugurou a promessa do Espírito Santo entre os italianos. Louis Franciscon viria a ser reconhecido como o grande pioneiro. E ele foi, sem dúvida. Mas foi sua esposa quem abriu o caminho espiritual. Foi ela quem experimentou primeiro o que viria a definir todo um movimento, a missionária assistente. Depois daquele julho de 1907, a vida de Rosina nunca mais foi a mesma. Ela assumiu o papel de secretária das missões da Igreja de Chicago. Mas chamar Rosina apenas de secretária é um desserviço monumental. Ela era uma missionária assistente, uma evangelista, uma conselheira, uma pregadora. Ouçam o que ela fazia. Evangelização, visitas aos doentes, orações por cura, ensino às mulheres. Ela era conhecida por ter uma porção especial da fé e do conhecimento das Escrituras. As pessoas a procuravam em suas dificuldades. Ela aconselhava, orava, ensinava. E então vem outubro de 1907, apenas 3 meses após sua experiência pentecostal. Rosina viaja sozinha para Los Angeles. Sozinha! Pensem nisso. 1907. Uma mulher italiana viajando sozinha pelo país para testemunhar a família de Nicola Morris. E os relatos dizem que Deus a usou maravilhosamente. Muitos foram salvos. Alguns receberam o batismo no Espírito Santo. Rosina não estava apenas acompanhando o marido. Ela tinha seu próprio ministério, sua própria chamada, seu próprio impacto. A carta que fundou uma denominação. Agora chegamos a um dos momentos mais significativos, embora pouco conhecido. Em 1909, Louis Franciscon parte para sua primeira viagem missionária à América Latina. Argentina, Brasil, meses longe de casa. E durante essa viagem, ele escreve para Rosina pelo menos 3 vezes. Uma dessas cartas foi escrita em Santo Antônio da Plátina, em 1910. Essa carta, de certa forma, marca o nascimento da congregação cristã no Brasil. E aqui está o que muitos não sabem. Luiz estava respondendo a uma carta enviada por Rosina. Vocês entendem o que isso significa? A correspondência que documentou a fundação de uma das maiores denominações pentecostais do Brasil foi um diálogo. Um diálogo entre marido e esposa, entre 2 pioneiros. Não foi apenas Louis contando suas aventuras missionárias. Era Rosina, em Chicago, mantendo a obra, sustentando a visão, participando ativamente da missão.
Meio século de serviço. Os anos passam, as décadas passam, e Rosina continua. Por mais de meio século, ela serviu no núcleo inicial da Assembleia Cristiana de Chicago. Meio século. Pensem na consistência disso, na fidelidade, na dedicação implacável. E ela não apenas serviu, ela modelou um tipo de liderança. Na congregação cristã, seguindo a antiga tradição valdense, mulheres tinham espaço para presidir reuniões para jovens e menores, para ler e pregar os textos sagrados. Isso não era comum, isso era revolucionário. E sabem de onde veio essa prática? Do exemplo de mulheres como Rosina. Do fato de que, desde o início, ela estava ali, liderando, ensinando, pregando. Em 1947, já com 72 anos, Rosina fez sua última grande viagem. Acompanhou Louis em sua 10ª e última viagem ao Brasil. Ficaram no país por quase um ano. Imaginem, uma mulher de 72 anos atravessando oceanos, em uma era sem os confortos modernos, para servir ao Evangelho. Isso é paixão, isso é chamado, isso é legado. O funeral e o testemunho. 1953. Rosina Balzano, Francescon falece. No seu funeral, o moderador Michele Palma escreve um obituário destacando seu legado. E ali, representantes da Congregação Cristã no Brasil trazem um relatório. Somente naquele ano, mais de 11.000 pessoas haviam experimentado a conversão em uma igreja da CCB. 11.000 pessoas. Em um ano. Em um movimento que Rosina ajudou a plantar, a regar, a sustentar. Esse foi o testemunho apropriado à sua vida. Não flores, não elogios vazios, mas frutos. Milhares e milhares de vidas transformadas, igrejas plantadas, famílias restauradas, um movimento pentecostal que se espalharia por todo o Brasil e além. Por que Rosina importa? Então, por que contar a história de Rosina hoje? Porque ela representa algo que frequentemente esquecemos. O reino de Deus sempre foi construído por homens e mulheres, por figuras conhecidas e por pioneiros esquecidos, por nomes em placas de igrejas e por servos fiéis, cujos nomes foram apagados pelo tempo. Rosina Balzano Francescon não pediu reconhecimento. Ela não exigiu que seu nome fosse lembrado. Ela simplesmente serviu, por meio século, com fidelidade, com paixão, com uma porção especial de fé. Ela foi a primeira italiana a falar em línguas. Ela viajou sozinha como missionária, quando isso era escandaloso. Ela liderou ministérios quando mulheres deveriam ser invisíveis. Ela correspondeu com o marido sobre a fundação de igrejas. Ela serviu até seus últimos dias. E quando morreu, seu legado não eram monumentos ou títulos. Era 11.000 almas salvas em um único ano. Era um movimento pentecostal que hoje alcança milhões. Hoje, quando falamos de Louis Francescon, precisamos falar de Rosina. Quando estudamos as origens da congregação cristã no Brasil, precisamos reconhecer que ela estava lá desde o início, não apenas como esposa, não apenas como apoio, mas como pioneira, como missionária, como líder. Rosina Balzano Francescon, nascida na pobreza italiana, imigrou para Chicago, liderou quando mulheres não lideravam, falou em línguas quando ninguém esperava, viajou quando mulheres não viajavam sozinhas, serviu por meio século e deixou um legado que ainda transforma vidas hoje. Sua história não é apenas sobre o passado. É um lembrete para nós hoje. Deus usa quem está disponível. Deus honra quem serve fielmente. E às vezes,
Os maiores pioneiros são aqueles cujos nomes quase esquecemos. Que possamos ter a coragem de Rosina, a fidelidade de Rosina, o compromisso inabalável de Rosina. Obrigado por ouvirem. Até o próximo episódio.